Sabe aquele plano mirabolante que parece perfeito, até que um pequeno detalhe, um mísero detalhe, simplesmente acaba com tudo? Pois é, isso não acontece só na vida real. No cinema tá cheio disso. O Império Galáctico gastou trilhões construindo a Estrela da Morte e esqueceu de tampar um buraco do tamanho de uma bola de golfe. Resultado? Luke Skywalker agradece. Ou então, esqueceram de mim, né? 2 ladrões fazem todo um planejamento para invadir a casa. Só esqueceram de conferir se tinha uma criança psicopata lá dentro, pronta para traumatizá-los para sempre. Tem também o Thanos, que reuniu todas as joias do infinito, mas esqueceu que o Tony Stark também sabia estalar os dedos. E aí, bom, o resto é história. E adivinha quem está passando por esse mesmo perrenguinho estratégico? Sim, ele, o nosso querido Lula, o homem dos 9 dedos, mas com um dedinho a menos de planejamento. Só agora, ele percebeu que talvez, quem sabe, um Senado conservador em 2026 possa destruir seus planos de dominação, de aparelhamento, de censura, de poder absoluto e, claro, dos sonhos molhados de Alexandre de Moraes de virar uma mistura de Supremo, Executivo, Legislativo, Polícia Federal e se deixar até síndico do prédio. Esqueceram só esse detalhe. Brasileiros, brasileiras e brasileires, preparem-se, peguem sua pipoca, seus remédios controlados e sua carteirinha do PSOL, porque o episódio de hoje tá digno de série da Netflix, episódio especial de Narcos Brasília Edition. Quando o roteiro da democracia é escrito no boteco, só pode dar merda. Hoje, durante a convenção do PSB, aquele partido que serve de puxadinho de luxo do PT, o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva resolveu dar um chilique internacional. Um verdadeiro espetáculo, daqueles que faz qualquer ditador latino-americano bater palma e gritar: "Eso, compañero!" E durante o discurso, Lula também citou outra tensão, só que dessa vez ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras e de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa. Segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado, conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos conferir agora no trecho que separamos. Veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Essa fala vai ajudar muito o amigo careca dele. Foi o Chanderleia que mandou o emissário bêbado dele falar isso? Porque coragem mesmo ele não tem. Ele faz tanta barbaridade. Gente, isso foi o tombo no banheiro. Cabeça tá boa não. Os Estados Unidos faz tanta guerra, mata tanta gente, diz o sujeito que no mês passado estava beijando a mão do Putin e assistindo sorridente o desfile de armas que o ditador russo usa para matar gente na Ucrânia. Lula, o pacifista que fez lobby para Maduro ser aceito no Mercosul. Tudo começou porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sim, aquele país imperialista malvadão que tem Constituição e liberdade de expressão funcionando, resolveu questionar o bloqueio do perfil do jornalista Alan dos Santos. Lula vive num mundo paralelo, defende censura, ataca quem discorda e ainda tenta dar lição nos Estados Unidos. Fala muita bobagem e esquece dos próprios absurdos. E olha só, segundo Lula, os Estados Unidos não têm moral para criticar. Afinal, eles fazem guerras, matam gente, blá blá blá. Tá parecendo aquele seu tio bêbado no Natal que perde qualquer discussão e puxa: "Ah, mas e os Estados Unidos no Iraque?" Lula falando em barbaridade.
Barbaridade? Tipo colocar amigo condenado como ministro? Tipo isso, presidente? E o motivo do surto? O careca supremo Alexandre Oglandi, aquele que virou basicamente o gerente da franquia Democracia S.A., está sendo alvo de possíveis sanções dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Falando mal do Brasil ou exercendo liberdade de expressão, né, companheiro? Engraçado, o próprio Lula já confessou que antes de ser presidente viajava o mundo falando mal do Brasil. Aliás, não só falando mal, mas falando mentiras. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Curioso que pro Lula fazer oposição virou crime contra o Brasil e censurar virou ato democrático de amor. Já caçaram 2 presidentes por impeachment. Como assim caçar um servidor público por impeachment vai colocar a democracia em risco? Que piada! Ao defender Chandecir, Lula sai em defesa de seus 60 milhões de votos nas caixinhas mágicas. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Pois é, a coisa começou esculhambada e feia. Não tinha como terminar bonito. Mas eu não reclamo. Lula abraçado ao cabeça de manequim é muito bom. Vão fazer 2 pelo preço de 1. Ele só tá piorando a situação para a quadrilha dele. Fala mais, Lula. Grande Sidônio camisa 22. Lula tá em desespero total. Acordaram tarde demais. Sentiu. A República de 9 Dedos sentiu de verdade. Mas calma, o melhor vem agora. Porque o 9 Dedos não parou por aí. No melhor estilo ditadura fofolete, ele explicou que precisa sim dominar o Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF, diz Lula. Pera, então cumprir a Constituição, fazer impeachment de ministro ativista, virou avacalhar com a Suprema Corte? Tá certo isso? Satanaine basicamente admitindo sem rodeios que quer transformar o Senado em puxadinho do STF, que já é o puxadinho do Executivo. Um consórcio fofo, democrático, cheiroso e absolutamente anticonstitucional. Lula não tem o povo e seu último recurso é o seu judiciário. Tá mais que escancarado. O melhor é que eles nem disfarçam mais. O Gnomo de 9 Dedos fala abertamente que quer impedir o funcionamento de um dos poucos instrumentos institucionais que poderiam equilibrar esse puxadinho autoritário em que o Brasil se transformou. O ex-presidiário já está em campanha eleitoral, pois já admite que seu governo acabou. O medo do descondenado é real. Ele sabe que em eleições justas a direita será maioria no Senado. Até o burríssimo senador petista e Drácula na lista de propinas Odebrecht, um certo bosta, Humberto Costa, tá com medo e chorando já. Pretende continuar no Senado? Qual é o seu projeto político? Sim, o PT, não só o PT de Pernambuco, mas o PT nacional, vai buscar um caminho de tentar se fortalecer no Senado. Nós estamos preocupados com uma possibilidade que pode se concretizar, não creio que seja fácil, mas pode se concretizar, da extrema-direita ter maioria absoluta no Senado Federal. Isso pode ser um desastre para a nossa democracia, porque nós vamos começar com abertura de processos contra ministros do Supremo, rejeição de nomes para o Banco Central, para agências reguladoras, para o corpo diplomático, enfim, pode-se instalar um verdadeiro pandemônio lá no Senado. Então, nós estamos numa estratégia de priorizar a eleição para o Senado. Eles mesmos denunciam que o Supremo é a única coisa que mantém esse governo. E para aumentar o medo deles, não precisa ter os 54 senadores. É só ter os 41 para ganhar a presidência e afastar ministros por 6 meses. Aí é como o troféu de campeonato.
Uma vez na prateleira, não volta mais para outro time. Resumindo, meus queridos, o presidente que vive berrando contra o imperialismo agora está no modo defesa Xandemar a qualquer custo. Porque censura, para essa galera, não é problema. Problema é quem tenta impedir a censura. E claro, tudo isso com aquele temperinho de chantagem eleitoral, de aparelhamento das instituições e muito, muito cinismo. Lula está preocupado, meus amigos. Disse que se a esquerda não eleger a maioria no Senado em 2026, a direita vai avacalhar o STF. Avacalhar, segundo Aurélio, versão PT, significa fazer o Senado cumprir a Constituição, abrir processo de impeachment de ministro ativista, encerrar a censura e restaurar o Estado de Direito. Pois é, para a turma da democracia, seguir a Constituição agora se chama avacalhação. Que fase, Brasil? E aí fica claro que algum estagiário do Foro de São Paulo errou na conta. Vamos dominar o executivo, o judiciário. Ah, relaxa, ninguém liga para o Senado. Resultado? Tá aí. O Senado virou o bug da Matrix no plano de dominação da República de Bananas. E para piorar, depois do escândalo do INSS, da farra com dinheiro público, dos velhinhos fantasmas, dos mortos ressuscitados recebendo aposentadoria, a esquerda agora precisa não só de voto, mas de uma máquina do tempo, uma linha direta com o Dr. Brown e talvez até da manopla do infinito só para apagar esse vexame. Mas já era. O relógio está correndo, o prazo está acabando e o impeachment dos pequenos ditadores de toga já está piscando no cronômetro. 5, 4, 3. A democracia de verdade agradece. E no fim das contas, é sempre o detalhe que ferra o plano. O ladrão que esqueceu a câmera ligada, o vilão que deixou o herói vivo, o gênio do crime que anotou a senha na palma da mão, ou no caso do Lula, o pequeno detalhe chamado Senado Federal. Sim, ele achou que ia ser molezinha, que bastava controlar o STF, a imprensa amiga, os influencers do Pix, as redes censuradas, que estava no papo. Mas aí no final do filme ele olha para a tela e percebe: epa! E aquele Senado ali? Tarde demais, companheiro. O Senado é aquele cano de ventilação da Estrela da Morte, aquele tijolo solto no chão do Kevin McAllister, aquela martelada do Thor na fuça do Thanos. E agora o filme está chegando no clímax. E pode ser que, no fim, quem some no estalar de dedos não seja a democracia, mas sim os planos megalomaníacos de censura, controle e ditadura do lulismo e do seu braço togado. Porque no final, detalhe não é detalhe, detalhe é destino. Boa noite, Lula. O Brasil está estarrecido com escândalo no INSS. Mais de 9 milhões de aposentados foram lesados com descontos indevidos. O senhor não sente pena dos velhinhos? Boni, veja bem, esses velhinhos são fortes. Se conseguiram sobreviver até agora, um descontinho a mais ou a menos não vai fazer diferença. Mas muitos deles mal conseguem comprar seus remédios. Estão sendo enganados, explorados. Boni, o que é isso perto da fé do povo brasileiro? Eles acreditam em dias melhores mesmo com a conta no vermelho. O senhor está sendo frio diante do sofrimento de milhões de aposentados. Frio? Eu prefiro dizer que estou sendo pragmático. Afinal, a vida é dura e o brasileiro já está acostumado a apertar o cinto. E quanto ao ressarcimento dessas vítimas, o que o governo pretende fazer? Estamos estudando a criação do programa Desconto Solidário. Cada aposentado lesado receberá um voucher para um café e um pão com manteiga na padaria mais próxima. Isso é uma piada? Piada, Boni. Piada é o velhinho abrir o contra-cheque achando que vem aumento e descobrir que virou sócio de uma associação que ele nunca ouviu falar. E sabe o pior? Ele ainda vota na gente achando que vai melhorar. O senhor está dizendo que os aposentados vão esquecer? Boni, o povo é assim, esquece rápido. Nem da Dilma eles falam mais. Daqui a pouco estão tudo tirando selfie comigo no 7 de setembro. Isso é desprezo pela dor do povo. Não, Boni, isso é experiência de quem já voltou da cadeia direto para o Planalto. O Brasil tem memória curta e coração grande. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos.
Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.